Quando você vai aprender inglês, você precisa de dois elementos, tá? Você precisa do estudo. O estudo. O que é o estudo? Tá? O estudo é o cursinho, as aulas, a bunda na cadeira, né? O que isso quer dizer? É quando você está estudando inglês, né? Bunda na cadeira. Por exemplo, agora você está aqui sentado vendo uma aula, certo? Embora a aula seja de método, ontem foi uma aula de texto com áudio. Essas aulas que você vê aqui, né? As aulas do Mário Vergara, né? São estudo. Isso que você está fazendo agora é estudo, não é imersão. Se você faz um curso de inglês, né? Um curso de inglês, seja do Mairo, seja do Dolly, seja de sei lá quem, tá? Além do estudo, né? Que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Você tem também a imersão, tá? O que é a imersão? A imersão basicamente é consumir conteúdos em inglês, seja lendo, ouvindo, assistindo, etc. Imersão não é quando você está estudando inglês, mas é quando você está fazendo coisas em inglês. É a mesma coisa que acontece se você for viajar, né? Se você for viajar para os Estados Unidos, por exemplo, tá? Você viaja para os Estados Unidos e aí você tá lá, aí você vai na padaria e o padeiro só fala inglês com você. É uma forma de imersão. Você tá nos Estados Unidos, você liga a TV para assistir TV, todos os canais é tudo em inglês. Outra forma de imersão, tá? Alguém perguntou se o Anki é estudo ou imersão. O Anki é imersão, tá? Porque o Anki é basicamente a mesma coisa que leitura. Eu vou falar sobre isso também, tá? Mais pra frente. Então, o que você tem que entender é o seguinte, que você precisa ter o estudo e a imersão. E a imersão é mais importante do que o estudo. A imersão, vou escrever isso aqui, a imersão é onde você realmente vai aprender. O estudo é apenas um complemento necessário. Embora complemento não deveria ser necessário, né? Porque é um complemento. Mas eu vou colocar dessa maneira. Por mais que seja meio esquisito, né? Complemento necessário. Pô, se fosse complemento, não era necessário, tá? Mas a gente vai categorizar assim, tá? Por quê? Porque o estudo, ele é tipo assim, ele vai polir o seu inglês, ele vai te dar uma ajuda, ele vai te dar um empurrão, ok? Então você tem que ter o estudo, você tem que ter a aula, tem que ter o cursinho, tem que ter a gramática, tem que ter o estudo de pronúncia, tem que ter o texto com áudio. Você tem que ter o estudo porque ele é aquele complemento necessário, aquele empurrãozinho, aquele polimento no seu inglês. Porém, se você tiver só estudo e você não tiver imersão, isso é muito comum. Você deve conhecer pessoas que passam 5 anos no curso de inglês e não aprende. Por quê? Porque ela só estuda. Ela vai no curso de inglês e estuda. Acabou. Ela estuda inglês, estuda inglês, estuda inglês. Passa 8 anos estudando inglês e nunca aprende. Por quê? Porque falta a imersão, né? Agora, o cara que estuda inglês e além do estudo, ele faz imersão, ele lê em inglês, assiste filmes em inglês, assiste seriado em inglês, sei lá, viaja, vai para os Estados Unidos, mora nos Estados Unidos. Qualquer forma de imersão tem que entender essa lógica, tá? Entender a lógica, a diferença e não só a diferença entre estudo e imersão, e entender também que você precisa dos dois. Que se não tiver os dois, vai dar merda, não vai funcionar.